Vamos abrir a palavra do Senhor. Lucas capítulo 10. Versículo 13 a 16. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidão se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido e apresentadas em panos de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerá até o inferno. Quem vos der ouvido, ouve-me a mim. E quem vos rejeita a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Posso começar esse sermão nessa noite, sem dobrar os nossos joelhos? E eu convido você a orar por Santa Maria nesse momento. Nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos clamar pela nossa cidade. Porque o que nós vamos ver hoje é coisa muito, muito séria. Senhor Deus, esse povo, Senhor, dobra os joelhos. Nós dobramos os nossos joelhos e clamamos nessa noite por nossa cidade. Senhor, nós clamamos nesse momento, Pai, pelos teus eleitos dos quatro cantos desta cidade, do norte, do sul, do leste e do oeste. Nós não sabemos quando o Senhor há de voltar, mas nós sabemos que o Senhor está voltando e que o juízo se aproxima. Tenha compaixão da nossa cidade, Senhor. Tenha compaixão da tua igreja espalhada nessa cidade, Senhor. A tua igreja não tem placa, a tua igreja não tem nome, a tua igreja é um povo lavado, separado, antes da fundação do mundo. Portanto, tenha compaixão da tua igreja, em especial a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Santa Maria. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós já lemos o texto de Levítico, e você percebeu na liturgia a indignação de Deus contra aquela cidade. Você está lendo esse texto, e você agora vê a indignação de Jesus. E a nossa pergunta nesse momento é: qual a consequência de uma cidade inteira que rejeita Jesus? Qual a consequência de não se acreditar a Jesus, os seus milagres, e de mais rejeitar os seus enviados?
Nós falávamos no domingo passado sobre as consequências de não se cumprir as estratégias apresentadas a Jesus. E eu gostaria que você fosse comigo agora, se você tivesse o poder de viver os últimos momentos desta terra. Imaginemos que a nossa geração vai ser aquela geração que vai olhar para os céus e vai ouvir os anjos trocando seus clarins, os céus se enrolando como um pergaminho, a anunciação da chegada do Mestre, do Senhor Jesus Cristo. Imagine que você pudesse estar nos últimos momentos da existência desse mundo físico e você olhasse para Santa Maria e você pensasse assim: foi naquela cidade que eu vivi, foi naquela cidade que eu criei meus filhos, foi naquela cidade que eu comprei a minha casa, que eu me estabeleci os meus negócios, que eu passei, sei quantos anos da sua vida, 30, 40, 50. Você pode imaginar que um dia isso vai acontecer? Você pode imaginar que quando isso acontecer, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a sua igreja, a minha igreja, estará lá, refletida diante do Senhor Jesus, gerações que chegarão aos pés do Mestre. Mas você sabe que algumas cidades, eu não estou falando de uma vida, não estou falando de uma família, não estou falando de 3 famílias, eu não estou falando da sua família, eu estou falando da nossa cidade. Eu quero que você tenha uma visão macro agora de Santa Maria. Pense em cada luz está acesa agora nessa cidade. Se a gente pudesse sair daqui agora, pegar um avião e dar um voo sobre a cidade de Santa Maria, quantas lâmpadas você veria acesa? Ali são famílias, são casas, são vidas, são pessoas que estão dentro das suas casas nesse momento. A Bíblia relata que cidades inteiras foram rejeitadas por Deus. Uma pessoa ser rejeitada por Deus já é terrível. Agora você imagine cidades, populações. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Você lembra de Nínive? Você lembra de outras cidades do mundo do Novo Testamento que não existe mais? Para onde foram essas pessoas? Qual foi o fim dessas cidades? Você sabe se Santa Maria é ou não é uma cidade eleita por Deus, ou é ou não é uma cidade rejeitada por Deus? Esse é o nosso tema dessa noite. A indignação de Jesus tem que ser a nossa indignação. Calma. Eu preciso voltar ao texto da escola bíblica dominical de hoje. Eu não posso avançar na explanação desse sermão sem voltar a 2 Timóteo capítulo 1, onde o texto fala sobre alguns características da igreja, do servo, do pastor, do missionário, do homem de Deus, da mulher de Deus. Eu não posso deixar de trazer à sua mente agora aquilo que nós estudamos hoje cedo, aqui no nosso culto matinal: um espírito de zelo, um espírito de firmeza, um espírito de fidelidade a Deus, porque o Espírito Santo, ele não dá um espírito de covardia, mas ele dá um espírito de poder, de amor. Quais as consequências de não se cumprir as estratégias apresentadas por Jesus? Pode ser que Jesus demore muito para voltar ainda, e que você nem veja isso, mas que você viva a ressurreição dos santos.
Eu do fundo do coração quero que todo mundo que esteja aqui ressuscite naquele dia para ir ao encontro do Mestre, para o encontro das delícias celestiais, das promessas de Deus, não para ser julgado e condenado ao fogo, ao inferno, como tem ironicamente a fala de Jesus. E tu, Cafarnaum, você pensa, Cafarnaum, que já estás nos céus, você pensa, presbiterianos, que já estão nos céus, você pensa, igreja, que já está nos céus, o que tem para vocês é o inferno. Eu quero estar com Jesus e quero saber e ouvir de Jesus: reverendo Luiz André, servo meu, você falou para aquele povo em Santa Maria, você pregou para uma geração que precisava entender a minha estratégia. O que eu designei aos 70 discípulos, eu comissionei a Igreja Presbiteriana do Brasil em Santa Maria, para que você que está me ouvindo fizesse. A missão é urgente. A tarefa não pode ser deixada para amanhã. Temos que ter urgência em pregar o reino de Deus, em buscar o perdido, em anunciar o Evangelho, em obedecer o chamado proposto por Deus. Deus nos chamou para pregarmos a tua palavra, para anunciarmos o teu Evangelho. A missão dos 70 é a nossa missão. Eles saíram para cumprir essa missão. Ei, meus irmãos, baixa sua cabeça, não, leva sua cabeça para Deus, para Jesus, e diz: opa, pastor, fala comigo, eu estou aqui, eu tenho vida, tenho saúde, tenho energia, vou alcançar a minha geração. Aqueles 70 saíram, e eles cumpriram as estratégias do Senhor. Um povo desobediente, uma igreja fraca, uma igreja insensata, não presta atenção do que Jesus está abordando. O meu resumo hoje: crentes, os verdadeiros eleitos, os verdadeiros servos do Senhor, manifestam gratidão, confiança, edificação e evangelização. O resumo nessa noite é que nós devemos, como servos do Senhor, revelar, manifestar gratidão no nosso coração, confiança no Senhor, edificação uns dos outros e evangelização. Se você já colocou isso aí, você pode ir embora. Deus te abençoe. Você é crente, você já leu a Bíblia, você já entendeu esse texto aí, desses poucos versículos. Mas eu quero dizer para você, do versículo 13 ao versículo 16, são ais. Você sabe o que significa essa palavra ais? Significa maldição, significa meu Deus, significa que não tem chance mais, significa que já está julgado, que já está condenado. Nínive foi condenada, Sodoma e Gomorra foi condenada, tantas outras cidades, o Egito sofreu quantas pestes, pragas do Senhor. E a sua cidade? Será que a nossa cidade, Santa Maria, está debaixo do ai? Ai, meu Deus! Ai, Senhor! Ai, Senhor! Sobre essas cidades impenitentes foram pronunciados pela primeira vez durante a metade ou parte do final do grande ministério de Jesus na Galileia. Uma coisa é certa: a conexão temática com os imediatos precedentes é clara, tendo indicado o que será o resultado da possível impenitência futura. Versos de 10 a 12. Jesus agora dirige a sua atenção aos seus ouvintes para o destino do povo que já endureceu o seu coração. Gente que não quer ouvir a palavra, gente que não vai se converter, gente que não vai prostrar os seus joelhos diante do Senhor,
igrejas mortas, igrejas que já cheiram mal, igrejas sem ação, igrejas sem visão, a igreja que será condenada, povo que será julgado por Deus. Veja o versículo de número 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. É provável que Corazim e Betsaida estivessem bem próximas de Cafarnaum. Em síntese, você sabe que a maior parte do ministério de Jesus foi realizada em Cafarnaum. Meus irmãos, por que quanto mais milagre você recebe do Senhor, bênção você recebe do Senhor, maravilhas você recebe do Senhor, saúde, casa, alimento, você não valoriza o Senhor? Porque será, irmãos, que as pessoas, quanto mais próxima do Senhor, mais distante, coração mais endurecido, acha que Deus tem a obrigação de fazer, acha que não é mais nada e não é mais menos daquilo que Ele tem feito. As cidades Corazim e Betsaida estavam vendo o que Deus estava fazendo em Cafarnaum, os milagres, as curas, a anunciação da palavra, o poder que emanava do Senhor. E esse povo era um povo de coração duro, um povo de dura serviço, um povo que não estava nem aí para o Senhor. Betsaida aqui é mencionada e poderia ser a Betsaida de Júlia, situada a sudeste, onde o rio Jordão, descendo ao norte, ia desbocar no mar da Galileia. Ou também poderia ser Betsaida, situado mais perto ainda de Cafarnaum, uma vez que Corazim e Betsaida são mencionadas nesse mesmo contexto. Parece provavelmente que seja aquela que estava mais próxima de Cafarnaum. Assim, o que acontecia em Cafarnaum, acontecia em Betsaida. Era uma cidade maravilhosa. Era uma cidade onde Filipe havia nascido. Era uma cidade onde André e Pedro trabalhavam e era de origem. Poder-se entender facilmente o que Cafarnaum fora muito tempo o centro das atividades de Cristo, porque aquele povo, os seus chamados eram dali, daquele lugar, dessa terra. Você é de Santa Maria, você conhece quem mora aqui, você sabe o jeito de lidar com o povo daqui, você sabe como pregar o evangelho do nativo dessa cidade. Veja, portanto, o texto vai falar que o Senhor considera que aquelas cidades foram muito mais altamente privilegiadas. Foram altamente privilegiadas. E se fosse assim, Tiro e Sidom, que são apelidados lá, tratados lá no passado, se tivesse visto o que essas duas cidades viram, veja no finalzinho do versículo, teriam arrependido. Elas se teriam arrependido e assentadas em pano de saco e cinza. Meus queridos irmãos, contudo, diz o versículo 14, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para as outras. O Senhor então se volta ao próprio coração e centro de sua atividade, a saber, Cafarnaum. Eu fico imaginando, irmãos, quantas cidades receberão a rejeição, a reprovação do Mestre. E fico pensando na nossa cidade. E fico pensando na nossa responsabilidade. E fico pensando na ordem que o Senhor deu aos 70 e eles saíram e eles cumpriram. E fico pensando agora que aquela equipe que estava ali estava pensando: ah, Jesus, e se eles não me receberem? Veja um pouquinho o versículo de número 11 acima. Até o pó da vossa cidade
que se nos apegou aos pés, sacudiremos contra vós outros, não obstante saber que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Cafarnaum, diz o versículo 15, pode ter o significado de vila de Naum. Mesmo assim, de forma alguma é certo que o lugar fosse denominado como em honra do profeta do Antigo Testamento, o qual predisse a destruição de Nínive, uma cidade. Hoje eu quero que você pense nessa cidade. Eu não quero que você pense na sua casa, porque se sua casa não ouvir a palavra, ela vai ser destruída com essa cidade. Eu quero que você pense em Santa Maria toda. A despeito, irmãos, de todo o labor amoroso que Jesus realizava naquela cidade, os milagres, as pregações, a população de Cafarnaum permanecera impenitente, duro de coração. Por essa razão é que ele agora dirige a esse centro de atividade com palavras que lembram as de Isaías. Em casa você lê Isaías 14, 13 e 15. E que o rei da Babilônia se apresenta dizendo jactanciosamente que subirá aos céus. Em seguida ele é descrito como aquele descendo ao mais profundo abismo, Seol. É evidente que a ruína completa predita para o povo de Cafarnaum compreendia também na destruição daquela cidade, quanto à destruição da cidade propriamente dita. O que ocorreu aqui foi tão chocante que durante séculos a própria localização de Cafarnaum foi um assunto de discussão. Deixou de existir. De forma semelhante, o capítulo que assolou as pessoas de Sodoma e Gomorra, incluída a destruição dessa cidade, a cidade foi destruída como resultado do seu pecado e não vice-versa. Verso 16: quem vos der ouvido, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim rejeita, e quem porém me rejeita aquele que me enviou. Pega a sua caneta, faz um círculo dos 16, porque a mensagem é essa. Por que uma cidade será eliminada? Por que um povo todo é exterminado e não recebe a bênção de Deus? Será que Santa Maria já está julgada por Deus? E você e eu que moramos aqui não sabemos? É maravilhoso saber que nós não temos o atributo incomunicável de Deus. E eu vou usar algumas linguagens próprias da escola dominical, para você vir à escola dominical e entender o que nós estamos estudando. Quem vem sabe. O atributo incomunicável de Deus: a onisciência, a onipotência, a onipresença. Graças a Deus que você não sabe dessas coisas, porque só Deus, Ele tem o atributo incomunicável de saber todas as coisas do passado, do presente e do futuro. Portanto, então, cabe a essa igreja, cabe a esse pastor exortar o seu rebanho a cumprir a missão dos 70, porque está valendo. Você sabe por que uma cidade rejeita o Senhor Jesus? Porque tem uma igreja antes que rejeitou a ordem de Jesus. Veja o versículo 16. Jesus assegura a esses 70 discípulos que quando eles falaram, era Ele, Jesus, que estaria falando. Quando o povo os ouvir, é Ele que estará ouvindo. Quando o povo não ouvir,
Eles estarão rejeitando o próprio Jesus através da missão dos discípulos, dos missionários, dos enviados, dos evangelistas, da igreja que ele pegou, dividiu em dois, 35 grupos, e mandou que fosse conquistar toda a Ásia, pregando o evangelho. Mas que uma vez ele vai confirmar a sequência autoritária desse envio. Veja aí, verso 16. Porque a cidade impenitente é a cidade que em primeiro lugar rejeita você, rejeita a sua tarefa, rejeita o seu evangelismo, rejeita a sua pregação. A cidade penitente é aquela que rejeita Jesus. E se rejeita Jesus, rejeita aquele que enviou Jesus. Rejeita quem? Deus. Então não tem jeito. Olha para mim. Como é que eu tenho certeza se Santa Maria já foi rejeitada por Deus ou não? Eu quero dizer algumas verdades para você, para que você possa tirar a sua prova dos 10. Em primeiro lugar, se eu não estou evangelizando, eu não posso jamais responder isso. Você já pregou nessa cidade do norte ao sul, do sul ao leste, ao oeste? Você já parou com o seu vizinho que está à direita e falou do amor de Jesus? Você já parou com o seu vizinho que está à esquerda e já falou por Jesus? Você já testemunhou de Jesus no teu emprego, no teu trabalho, no ônibus, com a pessoa que coloca gasolina no seu carro, com a atendente do caixa do supermercado? Você já falou de Jesus para todo mundo dentro dessa cidade? Ou você ainda, não pastor, eu ainda nem falei nem com o meu vizinho da direita ou da esquerda. Então você não pode falar jamais disso. E você jamais terá condições de dizer isso. Mas meus queridos irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. E Ele espera de nós, da sua igreja, total compromisso, atenção e evangelização. E quando nós olhamos e abordamos o nosso resumo nessa noite, o resumo nessa noite é que você que é um crente, que é um cristão, que é um eleito, manifesta gratidão a Deus, porque pode tudo se consumir, pode as nações e os países serem rejeitados, mas eu tenho gratidão e certeza que o Senhor me salvou. A fé salvadora é inquestionável. Meus irmãos queridos, pode deixar de existir o Brasil e você vai estar em Israel celestial, na pátria celestial, porque antes da fundação do mundo Ele te escolheu. Você crê nisso? Amém? Então gratidão no seu coração. Eu vou dizer uma coisa, essas nações não tiveram o que a gente tem, viu? Você tem a Bíblia, a palavra de Deus. Você tem pessoas pregando, ensinando. Essas pessoas não tiveram isso, tiveram alguns poucos lá. Gratidão no seu coração. Você tem confiança? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus proverá. Até que ponto você confia no Senhor? Até que ponto você dedica a sua vida extremamente ao Senhor? Você tem edificado, construído a igreja do Senhor?
É importante, irmãos, pensarmos que na edificação o processo é longo, o processo é penoso, mas o processo é importante. Eu não posso estar aqui hoje, depois de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, com a mesma cabeça que eu cheguei há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. Eu preciso estar forte no Senhor, fortalecido no Senhor, firme no Senhor, confiante no Senhor. Olha, a crente, cristão, ovelha querida, ovelha do Senhor Jesus Cristo nessa noite, confia em Deus. Então o que eu tenho que fazer? Evangelizar. Não há outra saída para que a minha cidade não seja uma cidade penitente, a não ser que eu saia dizendo: o reino de Deus está próximo, o Senhor Jesus está voltando, o Senhor Jesus está chegando, vem comigo, mude a sua vida, mude seu pensamento. Olha, o Senhor tem uma nova esperança, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quando a gente aborda esse aspecto, no capítulo de número 16 das Boas Obras, da Confissão de Fé de Westminster, na parte 2 diz: por elas os crentes manifestam gratidão, robustecem a sua confiança, edificam seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho. Algumas qualidades importantes precisamos colocar aqui. Veja que coisa importante: mostram, revelam, apresentam a gratidão em Cristo Jesus, robustecem a sua confiança, edificam seus irmãos, adornam o Evangelho, a profissão do Evangelho, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas do Senhor. O Salmo 116, 12 e 13 diz para nós que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Que darei ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Sabe, meus irmãos, eu acredito que Santa Maria será salva. Sabe por quê? Porque você está aqui. Porque você tem certeza da sua salvação. Porque você é um discípulo chamado do Senhor. Porque nós temos tempo ainda de botar fogo nessa cidade, de vila em vila, de casa em casa, pregando o Evangelho, pregando o amor de Deus, anunciando, e deixa um julgamento para Jesus, que é o sumo juiz e que sabe de todas as coisas. Mas enquanto eu viver, eu vou pregar o Senhor, eu vou anunciar o Evangelho, eu vou viver conforme os ditames do Senhor. Eu vou colocar dentro do resumo que nós colocamos aqui: eu terei gratidão ao meu Deus, porque Ele me chamou antes da fundação do mundo. Eu terei confiança de que sou salvo em Cristo Jesus. Eu terei minha percepção de te ajudar. Olha para a pessoa que senta ao seu lado e diga: irmão querido, vamos crescer, vamos avançar, vamos lutar o bom Evangelho. Não vamos olhar para as coisas seculares que atrapalham a gente, mas vamos continuar a nossa jornada e vamos falar isso com alegria no coração para as pessoas dessa cidade. Sabe por quê? Não se preocupe se elas te rejeitarem. Elas estarão rejeitando Jesus. E se rejeitarem Jesus, estarão rejeitando Deus. E se toda a cidade rejeitar Jesus e toda a cidade rejeitar Deus, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva que é você, não faz parte dessas terras. Lembra da historinha? Sai da tua parentela, deixa tudo para trás, não olha para trás, não olhe para trás. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem para comigo. 1 João 2, 3 e 5, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, e se guardarmos os seus mandamentos, aquele que entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Irmãos queridos, a igreja, ela é aperfeiçoada para sair em campo, para buscarmos os filhos de Deus, para anunciarmos a palavra, para que essa cidade não seja uma cidade impenitente, mas que ela seja uma cidade transformada, revigorada.
pelo poder do Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Quero terminar nossa meditação dessa noite. Qual a consequência? Qual a consequência da rejeição? Todos aqueles que rejeitam os enviados, na verdade, estão rejeitando aquele que os enviou. Mas eu penso uma coisa: e se você, que é um discípulo do Senhor Jesus, um servo do Senhor Jesus, lavado, redimido, tem certeza da sua salvação, confia na graça de Deus, não obedece à ordem de Jesus? Porque é isso que a gente vê hoje, irmãos. Um povo gordo, obeso. Você sabe o que é um animal obeso? A Bíblia fala do animal, uma ovelha gorda e uma ovelha magra. Um boi gordo, um boi magro. Você sabe o que é uma ovelha obesa? Ela não levanta para fazer nada. Só critica. Só critica. Só critica. Está gorda. A Bíblia diz que tem que amarrar o gordo com o magro, porque o magro vai fazer o gordo correr, e ele vai ter que correr. O magro vai puxar o gordo. O animal magro vai puxar e vai forçar o animal gordo. Quem sabe se está dentro da igreja já é uma ovelha gorda. O Senhor Jesus está te mandando: saia, saia, pregue em Santa Maria. E irmãos, não tenho dúvida, eu já preguei sobre isso aqui, o juízo de Deus começa pela igreja. O julgamento de Deus começa por nós. E se você não cumpre a ordem do Senhor, a ira do Senhor vai se acender sobre a igreja dele. A responsabilidade sobre os discípulos enviados é do Senhor Jesus. Não somente a esses mencionados no texto, mas todos que no futuro seriam comissionados por Jesus. Nós, o fato de sermos bem-sucedidos, não repousa sobre a verdade que nós comunicamos. Veja o versículo 16. Mas repousa sobre o Deus Trino, que deve ser aceito ou rejeitado, se revela por meio do intermédio do mediador, Jesus Cristo. Então, pastor, o que eu posso colocar em prática nesse texto? Primeiro, queridos, lembre-se: haverá mais rigor para Tiro e Sodoma, para Tiro e Sidom. Haverá mais tolerância no juízo do que para vocês. A responsabilidade varia segundo a oportunidade. Através do curso dos séculos, quantos têm crescido, quantos temos avançados, a quanto tem crescido as nossas oportunidades de falar do Evangelho? Eu tenho certeza que hoje nós temos mais possibilidade do que alguns dos tempos passados. Deus está abrindo muitas oportunidades. O sermão fala de forma fundamental para nós hoje, para a nossa vida. E aqueles que rejeitam a vocês, rejeitam a mim. E aqueles que rejeitam a mim, rejeitam aquele que me enviou. Quais os requisitos deve cumprir o discípulo antes de ter o direito de crer que foi ou está sendo rejeitado? Porque, irmãos, a gente traz na nossa mente assim: eu sou rejeitado, eu não sou ouvido. A Bíblia diz: aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Não tenha vergonha de falar do amor de Jesus, irmãos. Fale.
Sábado nós vamos fazer a prática do evangelismo. A partir de quinta-feira eu quero chamar vocês a estarem vindo aqui para o treinamento de evangelismo. Você vai ter contato com pessoas que vão chorar e vão querer Jesus. Mas vocês vão ter contato com pessoas também que não vão querer nem te ouvir. Não terão tempo. Não se preocupe com isso. Você é meramente um instrumento enviado por Jesus. Quem te rejeita, rejeita Jesus. E quem rejeita Jesus, rejeita o Pai que enviou Jesus. Quais as normas nossa congregação deve cumprir antes de ter o direito de sentir-se ofendida? Muitos crentes abandonam a fé, muitas pessoas abandonam os caminhos do Senhor. Talvez você já até pensou em abandonar a fé por causa de uma rejeição. Mas eu quero dizer algo para você: não é você que está sendo rejeitado, é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. A rejeição é ao Deus Trino e não aos seus enviados. Ai de ti, Santa Maria, CIPB, SM, não cumprir a sua responsabilidade. Precisa de legenda? Precisa eu repetir? Ou você já entendeu o que o texto quis dizer? Ai da nossa cidade, Santa Maria, se a nossa igreja não cumprir a ordem de Jesus. E a ordem de Jesus não foi estar para dentro, mas a ordem de Jesus foi: saia, indo, avançando, pregando, evangelizando, anunciando aquilo que você já tem no seu coração. Eu quero que você feche os olhos agora. Eu quero que você possa imaginar a multidão de pessoas dessa cidade que são eleitas de Deus antes da fundação do mundo, e que naquele dia vai estar com você. Quando o Senhor Jesus chamar povo de Santa Maria, Distrito Federal, uma grande multidão vai se levantar e vai ao encontro de Jesus. Sabe por quê? Porque essa igreja cumpriu com responsabilidade o seu trabalho. Vão, meus irmãos, pregue a palavra, meus irmãos. Não desista dos seus filhos, não desista dos seus parentes, não desista dos seus vizinhos. Você é alguém especial, você é alguém eleito por Deus. Fale, abra a sua boca. Porque se você não fizer, ai da sua cidade, ai da sua família, ai da sua vida. Obrigado, Senhor, porque podemos, através da exortação de Jesus às cidades impenitentes, pensar na nossa cidade, pensar na nossa igreja, pensar naquilo que estamos fazendo, Senhor. Ó Deus, que a tua graça, que a tua misericórdia seja sobre nossa geração. Eu sei que a nossa geração em breve vai passar. Se o Senhor Jesus não voltar, esse povo que está aqui não tem mais 100 anos de vida. Ninguém que está aqui vai viver mais 100 anos de vida. Mas nós temos certeza, Pai, que quando estivermos com vida, falaremos da tua graça, pregaremos o teu evangelho, anunciaremos a tua volta, buscaremos a ovelha perdida. Ó Deus, encha os nossos corações. Pai, essa semana eu quero orar, ó Pai, por esse trabalho de evangelização. Levante corações aquecidos que queiram realmente pregar o evangelho nessa cidade, seja com aqueles que estarão se deslocando para essa igreja. Nos abençoe, Senhor, no movimento do despertamento, na vontade de anunciar Jesus, porque, Pai, somos instrumentos nas tuas mãos. Clamamos, ó Deus, pela nossa igreja, pela nossa cidade.
Salva alguns, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar.